Oi, pessoal. Hoje quem vai falar aqui para a gente é o Gabriel Fazoli. Ele fez o mestrado no INPA e agora está fazendo doutorado no INPA sob orientação do Jorge Vitória. E hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre introdução a foliações e o problema de Joanolu. Então, com você, Gabriel. Minha apresentação é treino de Janulu, né? E aí eu vou fazer desde o comecinho para eu falar um pouquinho de foliações, que eu sei que nem todo mundo viu, que é uma coisa, não é matéria obrigatória, não é das matérias que mais saem, então eu vou falar um pouquinho de foliações e aí eu vou dar uma ideia do teorema de Janulu. Como é que a gente prova ele e por que ele é legal. Né? Então, tá aqui, tá. O teorema é esse, né? O teorema de Janulu, ele foi provado em 79, e ele diz que assim, uma foliação genérica, eu vou explicar o que a gente quer dizer por genérica, de grau 2, maior ou igual a 2, né, que eu também vou explicar, um P2, não admite curva algébrica invariante, né? Então ele meio que diz que a gente vai ver alguns exemplos, que uma curva algébrica invariante é uma coisa que diz muito sobre a estrutura da minha foliação. É muito importante encontrar curvas algébricas invariantes. Então, esse teorema tem um sentido, e acho que por isso que ele é tão legal, que ele diz que não é tão fácil assim estudar as coisas, né? Eu vou apresentar os teoremas que usam curvas invariantes. Então, não ter curvas invariantes meio que diz que, olha, as coisas não são tão simples. Então, eu acho que, nesse sentido, ele não é um teorema de estrutura, mas ele dá um sentido para a dificuldade do problema. Né? Então, esse é o teorema. Tá? Eu tô seguindo a apresentação, depois tem as referências. É um artiguinho do Jorge, é bem curtinho. E é basicamente, eu estou seguindo ele, que é esse 9. Então, e aí depois, se alguém quiser dar uma olhada, é bem legal. Tá. Então, falar de foliações, né? O que é uma foliação? Ah, bom, e estava na descrição, mas aqui não tá, mas a ideia da foliação vem de resolver DOs, né? A gente vai ver aqui que quando a gente pensa numa EDO, né? A gente tem uma EDO e aí a gente faz todas as soluções dela. A gente faz os caminhos, um pictograma das soluções dela. A gente vê que aquilo meio que divide o espaço em curvas, né? E aí esse tipo de divisão, essas curvas são como se fossem folhas. E aí a esse tipo de estrutura a gente vai chamar de foliação, né? Mas mais precisamente que isso, a gente conhece como uma superfície lisa e projetiva, tá? Uma folha aqui, bom, aqui eu tô colocando não saturada, só para quem souber não se preocupar com isso, porque é um pouquinho diferente da definição usual, mas enfim. Uma foliação em F é uma coleção de formas definidas localmente, né? Então o ômega i vai definido num abertinho i, os abertos i formam uma cobertura de x, e tal que são formas parecidas, né? São formas que diferem por uma função invertível uma da outra. Tá? Então, por isso que vai existir um FJ, tal que ômega i é FJ, ômega J. Tá? E aí as singularidades são pontos onde essas formas se anulam, né? Não estou evaluando nos vetores, eu estou evaluando a forma no ponto, né? Só estou olhando o valor dela no ponto. Então, os singularidades são onde essas formas se anulam. E aí a gente denota que sing F o conjunto de todas as singularidades numa foliação. Né? E aí, aqui a gente não vai pedir que sejam... Usualmente a gente vai pedir que sejam poucas, né? Que a codimensão da singularidade sejam maior ou igual a 2. Mas aqui não vou pedir. Vai ser mais simples não pedir. E aí a folha. O que é uma folha? Uma folha é um conjunto analítico conexo. Eu tiro a singularidade do meu espaço, né? Considero só pontos onde as coisas se comportam bem. E aí são conjuntos analíticos conexos que localmente são parametrizados por curvas, tal que o pullback da forma pela curva é zero. Né? E isso significa, mais comum, né? Se eu pegar, por exemplo, uma função f,
ou ômega dessa forma, e o caminho gama assim, gama de t, x, t, y, t, dizer que o pullback por ômega, de ômega i por esse caminho é zero, é dizer essa expressão aqui igual a zero, né? Que na verdade isso daqui é uma EDO. Então eu estou dizendo que gama resolve essa EDO. Então, na verdade, quando eu digo uma folha, eu estou dizendo, fora das singularidades, uma solução para uma EDO, né? Ou, de outra forma, uma solução do campo de vetor do campo de vetor. Claro, e aí aqui tem um truquezinho, quando a gente tem uma forma assim, AX, a dx mais b dy, e a gente quer saber o campo de vetor associado a ela, nesse sentido, a gente troca de ordem as coisas, então a dx b dy fica b del x menos a del y. Né? Bom, melhor que isso é ver um desenho, mais ou menos, que a gente está querendo Gabriel, dizer, né? posso te perguntar uma coisa? Claro. Aí nas uniformes você não tem que botar uma condição de integrabilidade, tipo como Frobenius, uma coisa assim? Em geral tem, mas aqui eu tô só superfície. Tá. A condição de integrabilidade é ômega wedge de ômega C0. Mas aqui, como temos superfície, então é automaticamente. Certo. Obrigado. Então, tô só me preocupando aqui para mais simples. Isso. E aqui, bom, melhor do que definições é desenhos, né? Nessa parte, pelo menos. Então, aqui eu escolhi alguns exemplos, por exemplo, dos campos de vetores e o que eu tô querendo, o que a gente tem que ter em mente uma folhação. Aqui é só o local, eu estou olhando só ao redor do ponto, né? Em todos esses exemplos, o zero é uma singularidade, e aí a gente vê que tem diferentes comportamentos, né? Por exemplo, nesse primeiro desenho, seria uma folhação de crítica, mas quer dizer que tem infinitas... Bom, a singularidade está no fecho de infinitas folhas, né? Então, tem infinitas folhas passando por ele, que são soluções desse campo de vetor. Nesse segundo, eu tenho só duas, tá? Só duas folhas, passando pelo ponto. Aqui no caso é separatriz, mas eu vou falar folha que é mais fácil. Passando pelo ponto. E aí, nesse terceiro caso, que é um caso mais complicado, que é um caso... equação de Euler chama essa equação, e ela só possui uma folha passando pela singularidade. Tá? Então, sempre que a gente pensar folhações, localmente é essa ideia, esses três tipos de situação, essencialmente esses três tipos, não tem muito mais que isso, e a gente tem que ver que pode ser... o que a gente tem que analisar é folhas passando por essas singularidades, comportamentos nessa vizinhança, etc. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Esse tipo de desenho. Né? Um plano dividido com soluções de um campo de vetor. Isso. E aí, bom, aqui eu vou falar rapidinho, mas tem a definição mais bonitinha, porque, bom, o que eu peguei? Eu peguei formas, olhei as funções de transição e pedi que elas coincidam, né? O ômega i seja FJ ômega J. Acho que a maior parte já viu um pouquinho de feixes, então daí claramente ele pede muito para definir um fibrado, né? Então, ele está insistindo, você definir o fibrado e de fato você pega aquelas funções de transição e você define esse fibrado conormal, NF estrela, e aí aqui a única observação importante que eu quero é a seguinte: considerar uma foliação é considerar um fibrado NF estrela e uma inclusão desse NF estrela em T estrela X, né, no feixe de informes. Que é a mesma coisa de considerar uma seção global aqui eu escrevi errado, inclusive, mas uma seção global de um homomorfismo de T estrela X de T estrela X NF. Né? Porque aqui tinha um NF estrela, e aí quando eu vou considerar um homomorfismo, eu tenho que dualizar de novo. Então, um jeito melhor é ver como sendo uma seção global desse feixe, ou uma seção pertencendo ao H0, né? E é isso, só isso daqui que vai ser interessante depois, que tem uma consequência imediata que vai ser importante. Aqui eu não vou falar de saturado. E tá.
Bom, isso daí... Agora, quando a gente pega e olha as foliações em P2, que é o caso do Janulu, bom, aqui tem uma outra definição, mas eu tenho o NF é um fibrado linear, né? Então eu consigo ver ele como uma P2 de D mais... uma P2 de alguma coisa, né? Aí o grau é D tal que é D mais 2, né? Então NF é O de D mais 2. Tá. Que não, pode não querer dizer nada, mas se a gente lembrar da sequência de Euler, que a gente vê, por exemplo, em geometria algébrica 2, então a gente tem a sequência, e quando a gente tensoriza por NF, a gente passa a ter essa sequência aqui. Ômega 1 D mais 2, aqui fica D mais 1 ao cubo, aqui fica um D mais 2. E é isso, né? E aí a gente pega as seções globais e a gente tem esse mapa. E o que esse mapa? Esse mapa está dizendo uma coisa muito interessante sobre foliações para a gente, foliações em P2. Ele está dizendo, bom, a gente achar uma foliação, como eu comentei antes, é achar uma seção global, né? Um cara nesse H0. Então, eu achar... por essa sequência, eu tenho que um cara global desse H0 nada mais é do que uma seção, uma forma dessa forma, somatório de HI dxi, tal que o grau de HI é D mais 1, né? Porque cai aqui. E fora isso, como eu tenho aqui o cokernel, então eu tenho que exigir que somatório de AI xi igual a 0. Tá? Então, uma foliação em P2 é uma coisa muito concreta, muito concreta. É uma forma global dessa que satisfaz essas coisas. É dessa forma, grau D mais 1 e somatório de AI xi igual a 0. É concretíssimo. E aí, dá para... Eu não vou provar, mas não é difícil ver também com isso daí, que toda foliação em P2 possui singularidades. Tá? Isso daí, a princípio, não é uma coisa muito óbvia, mas sim, uma foliação em P2 possui singularidades. E aí, aqui, com genérico, eu quero dizer um aberto Zariski de PN, na verdade, o projetivizado desse espaço vetorial. Tá? Então, pego o projetivizado desse espaço vetorial. Então, uma foliação genérica possui um número finito de singularidades. Então, já são consequências que podem sair diretamente desse fato aqui, que eu não vou fazer, mas tem no Brunella, que está lá nas sugestões. Então, foliações. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre foliações? Gabriel, uma pergunta. Essa comologia, isso ali é a comologia de check que você está usando na sequência? Esse H0? Né? Acho que é esse o nome. É comologia que a gente constrói em geometria algébrica. Acho que é esse o nome dessa. Check. Isso que é sobre os feixes. É que eu vi em superfície, a gente não viu em geometria algébrica. Tá certo. Mas comologia. É a que eu tô vendo em superfícies, então tá certo. Isso, é a mesma. Ok. Isso. E aí, bom, então, curvas algébricas invariantes, né? Isso. Então, bom, então é isso, né? A gente viu uma foliação, tem as folhas, né? Folhas são caras lá que são soluções analíticas da minha EDO, ou do meu campo de vetor, ou qualquer coisa. E muito interessante é quando essas soluções são algébricas, né? E aí, nesse sentido, surgem as curvas invariantes, né? Então, eu pego um parzinho, uma superfície, uma foliação, e eu pego uma curva em X, eu digo que ela é F invariante, bom, eu pego um abertinho onde eu posso descrever ela como um F igual a 0, né? Aqui, bom, eu não escrevi, mas como F igual a 0, então eu vou falar que ela é invariante se para todo abertinho F igual a 0. Se eu fizer df wedge, o ômega definido naquele abertinho também, né? Claro. Vai dar F vezes dois forma qualquer. Tá? E isso em particular, acho que eu não escrevi aqui, mas isso em particular quer dizer que ela é uma solução, tá, do EDO.
no F igual a zero. Mas é mais forte que isso. É mais forte que isso, mas em particular quer dizer isso. Então, eu posso ter essa ideia em mente, né? Que uma curva algébrica é uma curva algébrica que aparece como solução de algum campo de vetor. Tá? E aí eu tenho... Aqui eu fiz 2 exemplos, rapidinho. Né? Aqui em P2, os 2 exemplos. A primeira é uma foliação de grau 0, né? Porque aqui eu tenho coeficientes de grau 1, então a foliação de grau 0. E a gente vê que uma foliação de grau 0 em P2 é simplesmente isso. Tem uma singularidade radial, que é esse tipo de comportamento, que eu tenho um ponto, que é a singularidade, e eu tenho folhas algébricas que são retas, passando por esse ponto. E isso daí descreve... É bem simples essas foliações, né? É simplesmente isso. Eu considerar o ponto e as retas. Gabriel, nessa definição de F invariante, esse F que tem D de F e o E de W, é para todo F? Eu não consegui entender o F maiúsculo. Pega um aberto, pega um ponto P e a vizinhança do tal Q. A minha curva algébrica é descrita por F igual a zero nessa vizinhança e a minha foliação é descrita por ômega. Tá? Então, por exemplo, ela é descrita essa. Então, eu tenho um abertinho bem pequenininho onde tanto a minha folha, a minha curva, quanto a minha foliação são descritas por equações. Bonitinho assim. Então, esse F maiúsculo, ele é o F igual a zero. A curva nesse aberto é F igual a zero. Tá, entendi. Eu não escrevi. Faltou escrever, mas é isso. É F igual a zero nesse abertinho, e aí eu faço o edge. Tá, né? Tipo, no caso de P2 não tem problema, né? No caso de P2 vai ser globalmente descrita por uma função. Né? Uma curva vai ser globalmente descrita por uma função, então é mais simples. Mas em casos mais complicados não é esse o caso, e aí cada aberto eu vou ter um F igual a zero. Entendi, obrigado. Aí esses são então os exemplos, né? Por exemplo, então, uma foliação de grau zero é simplesmente isso, uma singularidade, e as soluções / curvas invariantes são as retas passando por essa singularidade. E aqui eu tenho um outro exemplo legal, que é uma foliação de grau 1 em P2, que ela tem como singularidades, tem que fazer as contas e tal. Ela tem como singularidades 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. E aí a gente consegue ver que as curvas invariantes, e as únicas curvas invariantes, são justamente z igual a 0, x igual a 0 e y igual a 0. Tá? Dá para verificar fácil que elas são invariantes. Com o teoreminha que eu vou mostrar a seguir, dá para verificar que elas são as únicas. Tá? Mas então, são legais. E a gente vê, por exemplo, grau 0, curvas algébricas. Na verdade, toda foliação de grau 0 tem curvas algébricas. Né? Grau 1, curvas algébricas. Eu tenho quase certeza que toda foliação de grau 1 tem curva algébrica também. Posso estar mentindo, mas eu acho que tem. Quase certeza que tem. E aí vem o João Lu, né? Que vai falar que para D maior ou igual a 2, em geral não tem. Quer dizer, esse tipo de comportamento não acontece numa foliação geral de grau maior ou igual a 2, em P2. Né? E por que encontrar curvas, né? Bom, uma primeira motivação para encontrar curvas, que eu acho que é a motivação do João Lu, e eu acho que até quem resolve DO tem essa motivação, que curvas ajudam a encontrar integrais primeiras da minha foliação. Eu não escrevi o que é uma integral primeira, né? Mas aqui dá para ter uma ideia. Uma integral primeira é uma função, por exemplo, aqui é fg, mas imagina que nesse fg tem um h, uma função h, tal que a minha foliação é dada por dh. Quer dizer, é uma foliação muito simples, uma foliação com integral primeira é fácil dar as soluções dela, é muito fácil dar soluções. Então, uma motivação é essa. E aí tem esse teorema de João Lu, que eu acho que é antes. Na verdade é do João Lu e do Darboux, eu não sei exatamente
quem fez cada versão, mas eu coloquei aqui como Janulu. Que é assim, se você tem um ponto, tá lá sua singularidade, aqui tem que ser uma singularidade, e você tem muitas curvas passando por ela. No caso aqui, D mais 1 sobre 2 mais 2, né? D mais 1 escolhe 2 mais 2. Muitas curvas passando por ela. Ela tem uma integral primeira racional. Né? Então, aí, por exemplo, então é importante se você conseguir pegar uma foliação e achar rapidamente várias soluções, curvas algébricas invariantes, você consegue achar uma integral primeira. E esse processo dá explicitamente, não explicitamente, mas dá quem quer em sua integral primeira. Né? Dá para trabalhar com ele. E aí é excelente. Bom, uma IDO com integral primeira, tá ótimo. E aí tem resultados estruturais que usam curvas algébricas. Né? Igual a gente tem, por exemplo, classificação de superfícies, a gente usa curvas lá dentro, são muito importantes, né? Estudar o comportamento das curvas em superfícies para estudar a classificação de superfícies. Do mesmo jeito, para estudar a classificação de foliações, encontrar curvas invariantes diz muita coisa, né? Então, aqui, por exemplo, tem um exemplo desse teorema do Bogomolov, que eu tenho uma foliação, uma superfície projetiva lisa, foliação. Uma curva suave, conexa, perfeita, né? Uma curva perfeita, tal que ela não é invariante, tá? E não tem singularidades nela. E aí, bom, a menos de alguns blow-ups, algumas resoluções, é uma fibração. Uma foliação. Foliações que são fibrações são simples de ver. Acho que é o exemplo mais natural de fibração. Então, é um super teorema que corresponde a procurar curvas. Aqui, no caso, não invariante, mas enfim, tem esse mesmo sentido. Tá. Então, isso. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre curvas? Tá, então... Sim, sim. Que é essa intersecção aí? No teorema no segundo teorema? TF... ponto C. Aqui eu tomo uma superfície. Então, TF e C são divisores de Weyl, né? Eu acho que é Weyl. E aí você pode considerar como intersecção de divisores de Weyl. Ou você pode usar como classe de Chern também. Você pode imaginar que... bom, que aqui eu uso o abuso. Mas TF é um fibrado, né? Mas ele corresponde a um divisor. Então, é intersecção de divisores. Entendi. Né? Posso pegar aí fibrados e considerar as classes de Chern. Tá? Mas... Gabriel, ou seja, essa seria a intersecção em cohomologia da classe Chern de cada uma dessas duas coisas. Isso. Ok. O Eduardo ia perguntar ou não? Alguém ia perguntar? Não, porque assim, eu estou lembrando da condição que você pede, se eu me lembro bem, que a codimensão das singularidades da foliação seja maior ou igual que 2. Então, nesse caso, seria pontos obrigatoriamente, para não ser vazia? Isso. Tá. Isso. Nessa condição tem que ser pontos, né? Numa superfície. Singularidades é só pontos. Aqui, para o que eu estou fazendo, não vou pedir que seja maior ou igual a 2. Eu não vou pedir. Ou seja, nesse ponto você não está pedindo essa hipótese na codimensão. Nesse teorema, sim. Acho que nesse teorema precisa. No que eu vou fazer no Janulu, não vai precisar. Mas aqui vai precisar. Ou seja, as singularidades de F são pontos. Nesse caso, sim. Ou é uma foliação lisa. A gente dá sorte de ser uma foliação lisa. Mas a princípio aqui, sim. Nesse teorema, sim. Em geral, tudo que a gente vai ver tem que ser codimensão maior ou igual a 2. O único lugar que eu vi que não precisa é justamente no teorema de Janulu. Porque fica mais simples enunciar, fazer a demonstração dele sem se preocupar com isso. Mas, em geral, precisa. Ô, Gabriel. Oi. Tenho uma dúvida. Tipo, se eu tenho uma foliação em P2, tem um número... Esse número que você bota aí, ele seria tipo uma cota superior para o número de curvas algébricas invariantes, assim, em geral, ou não? Tipo, esse é o máximo que pode ser, ou...
D mais 1 sobre 2 mais 2? É. Não. Nesse caso, até tem uma dualidade, né? Ou você vai conseguir provar que ele tem infinitas. Quando ele tem uma integral primeira racional, ele tem, na verdade, infinitas curvas invariantes. É o caso, por exemplo, aqui, no caso de grau 0. Tem infinitas curvas algébricas invariantes. Toda reta que passa por 0, 0, 1. Então é assim, né? Você começa com o ponto. Você vai encontrando. Encontrei a primeira. Encontrei a segunda. Não tenho ainda integral a primeira. Encontrei a terceira. Não tenho. Você vai encontrando. Aí quando você encontrar a D mais 1 sobre 2, você faz um argumentinho de álgebra linear. Aí você vai montar um mapa. E D, como ele vai ter essa dimensão, ele vai ter esse mapa linear vai ter um kernel com dimensão pelo menos 2. Aí você vai pegar os caras desse kernel e desses caras você vai conseguir criar essa função racional, que é a integral primeira. E aí, a partir do momento que você encontrou esse tanto, tem infinitas. Mas, tipo, quando você supõe que tipo, uma foliação não tem integral primeira, não existe não uma cota assim não, né? Não sei. Uma cota. Não sei, Marciano. Beleza. Isso eu não sei, não. Continuar, então. Então, vamos ver um pouquinho do teorema. Então, tá. Agora a gente já entende melhor esse enunciado, né? Uma foliação genérica. Eu vou explicar ainda melhor o genérico. Mas é um aberto de Zariski, né? Essencialmente, vai ser um aberto de Zariski. De grau maior ou igual a 2, em P2, não admite curva algébrica invariante. Então, agora aqui a gente já consegue ter uma boa ideia do que esse teorema quer dizer. Tá. E essa demonstração parece muito com aquele tipo de demonstração que a gente fez, por exemplo, geometria algébrica 1, com variedades de incidência, né? Você vai ter um tipo de propriedade. X pertence a V. Aí você vai jogar dentro de uma variedade, você vai olhar os mapas, aí você vai estudar a dimensão de fibra. Então, tem esse gosto. A demonstração desse teorema tem esse gosto. Esse tipo de questão. E aí é só questão de montar as variedades, essencialmente. A parte difícil é montar as variedades. Tá. Aqui eu vou mentir para vocês um pouquinho, que eu vou dar uma demonstração bem por cima, mas é bem bonitinho. Aqui em geral, né? Uma foliação, P2, não precisa ser em P2. C curva algébrica invariante. Então, não precisa ser em P2, mas não pode ser em qualquer variedade. Mas, bom, aqui em P2, vamos trabalhar em P2. F foliação em P2, C é uma curva algébrica invariante dela. Então, ela tem singularidade. Que é o caso aqui, né? Essas duas. As curvas invariantes dela têm singularidades nela. E esse vai ser sempre o caso. Eu tenho uma curva algébrica invariante, eu vou ter uma singularidade. Não sei onde, não sei quantas, não sei em que multiplicidade exatamente, mas eu sei que tem singularidade nela. Okay. E aí a demonstração é fácil sabendo esse teoreminha, que é um teorema, que aqui só para citar os professores do IMPA, né? É um teorema do Camacho-Sade, que vai dizer que, aqui de novo é a intersecção dos fibrados, né? Tá? Com C ao quadrado, quero dizer C, intersecção C. Então, o teorema de Camacho-Sade nos diz que C ao quadrado é o somatório desses índices de Camacho-Sade nos pontos. Onde esse índice de Camacho-Sade é uma coisa tipo resíduo. É tipo calcular o resíduo da foliação em torno do ponto. Não vou explicar, mas então é só para entender. Dado a foliação, pego um ponto, eu consigo descrever esse índice dele. E aí eu somo todos os índices, tem que dar C ao quadrado. Tá? Sobre as singularidades. Tá?
E aí, simplesmente, se não há singularidade na minha curva, isso daí tem que ser zero. Então, C ao quadrado tem que ser zero. Mas, bom, aqui a gente está em P2. Né? Então, se C é uma curva de grau D, C ao quadrado é D ao quadrado. Né? Então, não é possível que uma curva algébrica não tenha pontos singulares. Então, existem pontos singulares. Né? Isso é legal, isso é legal. Bom, tem como ver direto da descrição que eu dei também como um formas, mas aqui eu vou jogar aqui, que é bem rapidinho, é só isso mesmo. Só isso mesmo, é um baita fato. Muito legal. Tá, e aí agora a gente consegue construir as nossas variedades de incidência. Primeiro eu vou considerar o espaço de foliações, né? Porque a gente viu que as foliações nada mais é que são seções globais desse fibrado, né? Do fibrado de um formas em P2 com grau D mais 2. Bom, grau D, com aqueles índices lá, com grau D mais 1, que satisfaz o somatório de x e y igual a zero. Então, esse é um espaço de foliações. É finito, né? O H0 vai ser finito, então vai ser um espaço projetivo finito, um espaço de foliações. E é por isso que eu não considerei saturado, porque senão eu tenho que vai ser um subconjunto desse cara, se eu considerar foliações com singularidade com codimensão maior ou igual a 2. Então, esquece aquilo e pensa aqui, que é esse espaço aqui. Aqui eu tenho um espaço de curvas de grau K, né? Que é só pegar a parte K homogênea do anel de polinômios e considerar o espaço projetivo associado a ele. Tá? E aqui eu acho que está legível. Mas, bom, deixa eu passar para o próximo que vai ficar mais claro. Aqui está maior. Então, eu considero essas variedades de incidência. Por exemplo, o sigma 1 é considerar triplas, ponto, foliação, curva, tal que P é uma singularidade de F e C é uma curva F invariante. Tá certo. Sigma 2 é considerar ponto e foliações, tal que ponto é uma singularidade da foliação. Sigma 3 é considerar pares. Foliação, curva, tal que a curva é F invariante. E aí, finalmente, foliações. E aí, bom, são os mapas naturais de projeção, né? Aí tem que fazer um trabalhinho, que é do estilo de coisa que a gente vê em geometria algébrica, né? Mas, essencialmente, esses caras são fechados. Aqui, como que é? Precisa ver que sigma 2 é irredutível e ele tem a mesma dimensão de foliação de D. E isso é essencialmente o fato de que uma foliação genérica tem um número finito de singularidades. Porque a fibra de uma foliação por esse mapa π3 são singularidades. Então, se uma foliação genérica tem um número finito de singularidades, a fibra genérica de π3 tem dimensão zero. E aí sai esses fatos. Então tá. Toda foliação. Isso, e aí agora é um lema que vai ser falso, não vai ser só um lema para nossa afirmação, que vai ser o nosso princípio de absurdo, né? Então, mas aí o fato é esse. Se toda foliação possui uma curva algébrica invariante de grau K, né? Então, toda singularidade está contida numa curva invariante de grau K, né? Então, imagina, então, não é o caso, mas que toda foliação possui uma curva invariante de grau 10. Então, toda singularidade está contida numa curva algébrica invariante de grau 10. Não é o caso, mas esse é o lema. E a gente vê que já é um lema muito forte, né? Ele está exigindo que ele seja falso. Porque ele é muito mais forte que Jean Leloup, né? Jean Leloup pede que toda foliação tenha uma curva algébrica invariante. Aqui é um lema que pede
como hipótese que toda foliação tem uma curva algébrica invariante de grau fixado, de grau máximo. Bom, mas ele vai ser falso. Tá aí, demonstração é mais ou menos o que a gente faz mesmo em variedade de incidência, né? Se essa afirmação é verdade, é dizer que esse π4 é sobrejetivo. Agora, π2 é sobrejetivo, porque a gente provou que toda curva algébrica passa por uma singularidade. Então, eu tenho que o π3 vai ter que ser o π3 restrito, a imagem no π1 vai ter que ser sobrejetivo. Né? E aí a gente olha dimensão de sigma 2 vai ser claramente maior ou igual à dimensão do π1, do sigma 1, que está estritamente contido, é um fechado dele. Estritamente contido não, mas é um fechado dele, que é maior ou igual à dimensão da foliação, porque eu tenho um mapa sobrejetivo para as foliações, mas a dimensão das foliações é igual à dimensão de sigma 2, pelo que eu falei lá atrás, que a fibra genérica é de dimensão zero, são um número finito de pontos. E aí, então, a gente tem igualdade nas dimensões, mas sigma 2 é redutível e o π1, sigma 1 é um fechado dele, então é um fechado de grau igual, então é o próprio cara. E o que significa que sigma 2 é π1 de sigma 1? Quer dizer que todo ponto pertence a uma foliação. Pertence à curva invariante. Isso. Então, isso então pronto. A gente tem essa afirmação. A gente só precisa provar que ela não. Vamos provar que ela é falsa. Para achar que ela é falsa, só precisa de um contra-exemplo, né? Achar uma singularidade onde não passam curvas algébricas invariantes. E aí eu tenho esse exemplo aqui no artiguinho do Jorge, que é considerar esse tipo de singularidade, né? É uma singularidade de grau D, é uma foliação de grau D mais D menos 1. Vamos cortar, fica grau D mais 1, D, grau D. É uma foliação de grau D. E aí, para todo D, essa foliação funciona. E para todo D, esse ponto, lambda mi, está tudo maior ou igual a 2. Lambda mi, gama, não possui curva algébrica invariante. Então, em particular, não existe curva algébrica invariante de grau K. Então, em particular, não existe K, tal que toda foliação possui uma curva algébrica de grau K. Curva algébrica invariante de grau K. E aí, como que a gente conclui isso daí? Então, cada π4, vamos lá, voltar aqui para o mapa, a gente sabe que... Não, π4 não. π4. Cada π4 não é sobrejetivo. É isso que está dizendo a minha afirmação. Aquele contra-exemplo está dizendo que π4 não é sobrejetivo para todo K. Então, a imagem de π4 é sempre um fechado próprio de foliações. Né? Então, complementar é sempre um aberto de Zariski de foliações. Então, eu estou dizendo que existe um conjunto que é a intersecção desses abertos de Zariski, que é um aberto de Zariski, tá? Por isso que é genérico. Mas eu acho que, se eu não me engano, isso quer dizer um pouco mais. Eu acho que tem alguma coisa a ver com classe de Baire, alguma coisa assim. Eu acho que é um pouquinho mais do ser intersecção aberta de intersecção de abertos assim. Eu acho que é um pouquinho melhor, alguma coisa. Mas enfim, é um aberto de Zariski que não possui curvas algébricas invariantes. Bom, e aí a gente finalmente bota isso como hipótese para ser genérico e está aprovado o teorema de Yang-Lu. Porque nesse aberto, foliações aqui, que é um aberto, não possui curva algébrica invariante. E aí é show. Provando. Alguém quer voltar a algum ponto da demonstração?
Gabriel, eu tenho uma pergunta, mas aí dá para ver, se você tem uma foliação qualquer, dá para ver se ela tem curvas algébricas, porque, tipo, aí parecerá que o genérico aparece, porque sim, mas não, é como meio construtivo, não sei. Sabe? Nossa, eu não sei. Eu acho que é difícil. Eu acho que não é simples ver se dado uma curva em particular tem ou não. Eu acho que no fim você vai botar, não sei, você vai escrever, tipo, você vai pegar um polinômio f e botar os coeficientes de f como incógnitas e tentar resolver algum sistema. Eu acho que é alguma coisa assim. Mas eu não sei. Não sei se é. Não sei se sempre dá, se é fácil. Eu acho que é difícil. Dependendo da curva. Mas eu bom, não sei. Ok, Boa obrigado. pergunta, boa pergunta. Né, um algoritmo, alguma coisa assim, né? Não sei. Seria legal. Coisa pra você pensar, se pensar, não pensar. Vou perguntar pro Jorge. Ele deve saber alguma coisa. Bom, enfim. Então, bom, vou dar aqui alguns exemplos de generalizações, né? Que a gente vê que tem muito caminho para generalizar isso daí. Porque a gente tem uma foliação em P2, bom, P2 primeiro que é uma superfície, né? Podia ser melhor, podia ser uma coisa mais genérica, podia ser uma variedade complexa, uma variedade projetiva qualquer, e aí então, tá aí. Mas mesmo em superfície, é só P2, não é só uma superfície, né? E tem muita coisa, tem muito caminho para ir. Aí é que eu achei alguns exemplos do que eu achei o pessoal fazendo, né? Então, em 89, eu não sei direito esses trabalhos, eu só dei uma pesquisada, só para falar. Tem um trabalho do Lantz, que ele prova que em PN, uma foliação por curvas, né? Porque aí tá, quando a gente passa em dimensões maiores, você pode considerar, por exemplo, dimensão 3. Você tem um espaço de dimensão 3, você pode considerar uma foliação por curvas ou uma foliação por planos. Né? Então a gente já tem mais essa dificuldade. Né? Não são coisas, não são dadas por uma forma necessariamente, ou por um campo de vetor necessariamente. Então, mas então tem, por exemplo, então, um resultado do Lantz em PN, que aí ele fez uma coisa, curvas muito genéricas, seja lá o que for isso, não possuem subvariedades próprias invariantes. Né? Então não existem soluções algébricas para os fluxos, porque aqui é uma foliação por curva, vai definir por um campo de vetor, não vai ter uma subvariedade algébrica invariante por esse fluxo. Muito genérico. Aí eu sei que achei um trabalho do Alcides, do Márcio Soares, que ele provou essa coisa, a mesma coisa, mas ele substitui muito genérico por genérico. Não cheguei a ler exatamente o que é, mas melhorou. E em 2006, aí que é o artigo que o Jorge fez, esse artiguinho, ele fez para ser uma introdução a esse artigo com o Coutinho, então é do Jorge do Coutinho, que ele provou um critério, tá? Porque aqui a nossa foliação lembra que ele foi dado por NF estrela, né? Era a mesma coisa da NF estrela. Ele achou uma condição relacionada com a amplitude desse NF estrela. Eu não lembro exatamente qual é o resultado, mas é um resultado relacionado com a amplitude daquele NF estrela. E bom, e aí para esse tipo de foliação não tem curva algébrica invariante. E aí é legal, eu olhei a conclusão. A conclusão disso, mais importante do que provar que para certo NF estrela, para aquela certa condição de amplitude, não existe curva algébrica invariante, o critério ao contrário é muito importante. Porque se você encontrar curvas algébricas invariantes, num certo aberto, então quer dizer que o cara não é amplo.
Então é um critério de amplitude, ele acaba se tornando um critério de amplitude para fibrados. Isso, eu achei legal isso daí. Quem quiser olhar, tem esse 3. Vai disponibilizar esse slide e quem quiser dar uma olhadinha é legal. Tem um resultado Lizarb, pelo que eu vi, aluno do INPA, eu não conheço, mas acho que é ex-aluno do INPA. Ele fez um teorema de Anulu com espaços projetivos com pesos. Super legal. E aí também, foliações de grau grande, certo sentido. Num plano projetivo com pesos não tem curvas algébricas invariantes. É bem nesse espírito de Anulu, mas com esse tipo de espaço projetivo. Achei legal também. Não está publicado, está no archive, mas é legal. E aí eu achei também um artigo do Michael. Bom, porque aqui as foliações, né, são EDOs, de primeira ordem, né, tudo bonitinho. Eu sei que eu achei esse artigo do Michael, que ele faz em EDOs de segunda ordem, de grau grande, em P2, não possuem soluções algébricas. Então, outro sentido de generalizar o nosso teorema. Eu sei que, aí, se eu não me engano, isso daí tem a ver com webs. Acho que tem algum resultado nesse sentido com webs também. Então, tem bastante caminho. E, bom, alguém quer fazer algum comentário dessas referências? Alguém conhece alguma coisa também? Eu não conheço, mas achei legal. Tipo, esse artigo do Alcides é aquela coisa É aquela coisa que o Jorge falou, que eles calcularam a dimensão do espaço projetivo, com não sei o quê. Eu lembro que ele tinha falado alguma coisa disso, mas eu não sei se era esse trabalho do Alcides. Eu não lembro, eu não li, Marcelo, eu só fui atrás mesmo de alguns exemplos, mas eu não cheguei a ler. Uhum. Mas, não. Aquela coisa do índice de Camacho-Sade, aquilo é usado para mostrar a existência de como é? Esse não essa coisa não é usada para mostrar a existência de curva. Caramba, esqueci o nome. Tipo de curva? Não, aquele teorema do Camacho que ele prova que existe uma. Isso, de separatriz. A da separatriz. Ele usa é usado esse índice, é? Uhum. Eles fizeram. Aí a história é essa, né? Eles desenvolveram esse índice justamente para provar o teorema da separatriz, né? Aí eu acho que essa questão do C ao quadrado, ser somatória dos índices, vem depois. Acho que vem um pouquinho depois disso. Ele usou primeiro os índices, né? Porque lá a gente tinha blow-ups, né? Então a gente tinha C ao quadrado igual. Tinha o divisor excepcional, era -1, né? Então a gente usava aqui. O somatório dos índices era -1. Mas usava assim. É para isso que ele fez essa teoria. Beleza. Tá esquecido. Isso isso. No curso a gente provou para divisor excepcional, a gente provou, né? Que o somatório das singularidades era -1. Uhum. Aí, tipo, outra dúvida que eu tenho. Quando você falou da foliação em P2, tipo, perto de uma singularidade, se você olha, tipo, numa carta afim, ela vai ter que satisfazer aquela condição de ser uma singularidade. Tipo, quando você olha o linearizado, olha a matriz, tem autovalores racionais, não negativos, alguma coisa assim? Isso é direto ou não? Do que você fala? Foliações Tipo, em P2? aí você olha, tipo, numa carta afim, ela satisfaz aquela condição de singularidade de quando você olha o linearizado, olha a matriz, os autovalores, aí são. Não, não? ela pode ser racional. Bom, esse primeiro exemplo, os autovalores é 1 e 1. A matriz da identidade, o quociente é 1, é racional. Essa é de crítica, né? Esse primeiro exemplo, por exemplo. Ah, então é bem geral, né? Uhum. Isso. E repara que nesse primeiro exemplo de crítica, o segundo é linearizável, o terceiro não era linearizável, não dava certo ser linearizável, porque era, bom, que o quociente vai ser
Vai ser aqui é 1, 0. Acho que é 1, 0 os autovalores. Então, aqui não era linearizável, nesse terceiro caso. Nesse primeiro é. No primeiro não é também, porque é digrítico. Bom, ou é, né? Bom, tá bonitinho mesmo. Esse daqui é bonito, esse já tá numa cara bonita. E esse segundo é linearizável, quando tinha duas separatrizes, assim, né? Mas em P2 pode ser dicrítico, ó. Esse caso aqui é dicrítico. Esse primeiro caso é dicrítico. Não é linearizável, o quociente é ruim. E, bom, pode ser. Não precisa ser singularidade simples, não. Mas aqui a gente nem usou, né? Nem usa, é qualquer tipo de singularidade. Não importa esse tipo de coisa. Nesse sentido. Beleza. Valeu. Então, era isso aí no finalzinho. Referências, né? Então, acho que a gente pode agradecer ao Gabriel agora.